panorama da Covid-19 na Nova Zelândia. E para começarmos, afinal, o que é a Covid-19? É uma doença causada por um vírus que se chama SARS-CoV-2. Ele pertence a uma grande família denominada coronavírus, sendo que a sua origem foi na cidade de Wuhan, na China. E acredita-se que a primeira contaminação ocorreu em um mercado de peixes, frutos do mar e animais silvestres, devido ao seu consumo. Devido à sua rápida e fácil contaminação, a doença tomou proporções globais inesperadas, obrigando a Organização Mundial da Saúde a declarar emergência global no fim de janeiro, fazendo com que alguns países começassem a implementar medidas que visassem a redução e disseminação do vírus. Entretanto, um país se destacou a abordar estratégias que tinham como objetivo a eliminação completa do vírus no seu território, tornando-se um dos exemplos globais de gestão pública ao combate da doença, juntamente com a colaboração da sua própria população. We have the opportunity to do something no other country has achieved, elimination of the virus. Sob o comando da ministra Jacinda Ardern, foi adotado desde o início da pandemia um conjunto de medidas que levaram o país a conquistar ótimos resultados nesse combate. Dentre as medidas, temos a comunicação eficiente com a população, em que o país divulgou informações sobre transmissão, hábitos de higiene e importância do isolamento social, através de campanhas governamentais, coletivas diárias e mensagens enviadas aos celulares de todos os residentes do país, possibilitando a aceitação e o entendimento da importância da quarentena. A quarentena rígida e precoce ocorreu desde o início da pandemia. O governo implementou medidas de isolamento social, que se tornaram mais rígidas até a chegada do lockdown, no qual somente serviços essenciais poderiam permanecer abertos e a interação social foi limitada ao núcleo familiar. As regras de confinamento foram fundamentais para reduzir a propagação viral. O fechamento das fronteiras precoce foi um fator determinante para a redução do contágio. O país decretou o isolamento do restante do mundo e impôs quarentena para todos os neozelandeses e cidadãos residentes que chegassem ao país. A localização isolada da Nova Zelândia possibilitou que o governo tivesse mais controle sobre as fronteiras, já que por ser uma ilha, a chegada ao território é dificultada, sendo benéfica nesse contexto de pandemia. A realização de testes em massa na população, associada à alta capacidade de processamento dos testes, permitiu a identificação precoce de casos e possibilitou o isolamento dos indivíduos positivos, antes que se propagasse o vírus de forma ampla. O sistema de rastreamento implementado pelo país teve como objetivo mapear, testar e isolar o máximo de pessoas que tiveram contato com os indivíduos positivos ou suspeitos para a doença. O programa pode ser feito por telefone ou pelo aplicativo de rastreamento do país, que permite que os cidadãos criem um registro dos lugares que visitaram, possibilitando a identificação e o contato com os potenciais infectados. A baixa densidade populacional apresentada no país, com cerca de 18 habitantes por quilômetro quadrado, fez com que o potencial de transmissão fosse reduzido, já que a oportunidade de contato entre indivíduos é menor, o que dificulta a propagação da doença. E como funcionam as medidas restritivas na Nova Zelândia? Diferente da maioria dos outros países que utilizaram de medidas pontuais, imediatamente foi lançado um plano com o intuito de eliminar totalmente o contágio, sendo organizado em níveis de alertas, em que cada um possui um nível de restrição. A mudança dos níveis mais restritivos para o menos foi de acordo com a situação em determinado momento da pandemia. Sendo assim, o alerta 4, ou lockdown, é o mais restritivo, e foi utilizado já que a doença não está contida no território. Toda a população obrigatoriamente deve ficar em casa e sair somente em situações essenciais. O fechamento de todas as instituições de ensino e comércio não essenciais foi imposto e as viagens estão extremamente limitadas. Há o racionamento de água e comida e total prioridade para o sistema de saúde. O alerta nível 3, ou restrição, quer dizer que a doença ainda não está contida. Uso obrigatório de máscaras em transportes públicos, aglomerações canceladas, com somente alguns casamentos e funerais até 10 pessoas, locais públicos fechados e alguns locais de serviço devem seguir uma rígida higiene. O monitoramento da população será feito com GPS dos celulares e algumas viagens locais podem ocorrer, mas as entre estados ainda estão fortemente restritas. As instituições de ensino podem abrir com limite de alunos, mas ainda será encorajado o ensino à distância. O alerta 2, ou redução, possibilita a abertura de todos os serviços não essenciais com capacidade limitada. Há a permissão de viagens locais e regionais, e os eventos com até 100 pessoas podem ocorrer. Exercícios e atividades de recreação são permitidos, e as ligas esportivas podem continuar sem público.
O uso de máscara em transporte público ainda é obrigatório e a abertura das instituições de ensino devem seguir rigorosas medidas de saúde. O alerta 1, ou abertura, quer dizer que a vida está voltando quase ao normal. As pessoas podem trabalhar, ir à escola, viagens domésticas e aglomerações. A única restrição está nas fronteiras. Sempre manter as medidas de higiene e saber com quem teve contato, caso haja uma nova contaminação. Vamos ver algumas decisões tomadas pelo país durante a pandemia. O Ministério da Saúde fez a primeira declaração através do seu site oficial, voltado à doença, a fim de alertar a população que um plano para contornar uma possível pandemia estava sendo realizado e estudado, e foi aconselhado que tomassem cuidados básicos para se evitar um possível contágio, como lavar as mãos e evitar contato com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. A OMS declara que o coronavírus se trata de uma emergência na saúde pública. Dessa forma, entra em vigor uma ordem de notificação de quaisquer casos suspeitos no país. Pessoas vindas da China ou que deixaram o país há menos de 14 dias têm entrada negada, sendo autorizada apenas a entrada de cidadãos e residentes permanentes. Estrangeiros que deixaram a China e passaram pelo menos 14 dias em outro país foram autorizados a entrar no país. Foi criada uma linha telefônica da Healthline específica para tratar o coronavírus. É aconselhado que pessoas que passassem pela China façam registro na linha. O primeiro caso da doença foi confirmado. Uma cidadã retornava do Irã com ponte aérea em Bali e os possíveis contactantes foram isolados. A partir desse dia, o governo também restringiu a entrada de estrangeiros que passaram pelo Irã nos últimos 14 dias. O segundo caso da doença notificado, uma mulher vinda do norte da Itália. O governo reforçou a recomendação para que as pessoas que chegassem de viagem da Coreia do Sul e do norte da Itália realizassem o auto-isolamento. Não são mais autorizadas a chegada de cruzeiros, salvo aqueles que já se encontram em águas neozelandesas. As pessoas que chegam ao país devem informar seus planos de auto-isolamentos e estão sujeitos a serem deportados. Além disso, são realizadas verificações locais aleatórias para checar se o isolamento estava sendo cumprido. São proibidas reuniões com mais de 500 pessoas ao ar livre e de 100 pessoas em espaços fechados. Escolas, locais de trabalho, mercados e transporte público não estão inclusos. Fechamento das fronteiras para os não residentes. A primeira-ministra declara que o país entraria no estado de alerta 3, com efeito imediato, e já se preparando para passar para o alerta 4. Os casos prováveis começaram a entrar no número de casos. A Nova Zelândia entrou para o alerta 4, lockdown, com a seguinte mensagem: fiquem em casa, quebre a cadeia de transmissão e salvem vidas. Ocorreu a primeira morte no país, uma mulher com idade média de 70 anos, que apresentava problemas de saúde pré-existentes. Qualquer pessoa que tenha sintomas respiratórios condizentes com a doença deve ser considerada para teste, independentemente do histórico de viagens ou contato com algum caso confirmado. O governo reforçou as restrições impostas ao realizar a quarentena de 14 dias para todos os neozelandeses e cidadãos residentes que chegassem. Essas pessoas cumprirão o período em instalações oferecidas pelo Estado. O país passa para o nível 3 de alerta. As escolas foram reabertas pela primeira vez apenas para receber alunos que não pudessem continuar estudando em casa. O país inicia a mudança gradual para o alerta 2. Inicialmente, houve a abertura de cinemas, restaurantes, cafeterias e academias. Escolas retornam suas atividades presenciais seguindo as orientações de segurança para os alunos e funcionários. Foi realizada a reabertura dos bares e pubs, com limitações no atendimento dos clientes. O Ministério da Saúde divulga o aplicativo de rastreamento de contatos, chamado de NZ Covid Tracer. O governo permite a realização de reuniões com até 100 pessoas. O país apresenta-se pela primeira vez sem casos ativos e haverá mudança gradual para o alerta nível 1. Exames ainda são realizados para todos que chegam no território e é possível pedir isenção de quarentena em caso de funeral ou visita a um paciente terminal. Foram confirmados 2 casos de uma mesma família vindas do Reino Unido que permaneceram apenas 6 dias na estrutura de isolamento. Foram liberados por motivos de condolência e não seguiram o protocolo proposto. Os possíveis contactantes foram rastreados e testados. Após esse caso, o governo reforçou a importância das testagens antes da suspensão da quarentena. Todos os casos confirmados de junho e julho vieram do exterior. Após 102 dias sem transmissão comunitária, foram confirmados 4 novos casos de uma família residente de Auckland, a maior cidade do país. Eles não tiveram um histórico anterior de viagens internacionais e todos os contactantes foram obrigados a se isolar.
o governo decidiu passar a cidade de Auckland para alerta nível 3 e o restante do país para alerta 2. A entrada e saída da maior cidade do país encontra-se restrita. Foram notificados mais 13 casos confirmados de pessoas que tiveram contato com a família infectada. O governo anunciou que iria manter o nível 3 de alerta para a cidade. As eleições gerais foram adiadas do dia 19 de setembro para o dia 17 de outubro. A primeira-ministra anunciou que o confinamento de Auckland iria se estender novamente. A partir dessa data, a retomada de uso de máscaras em transporte público é obrigatória. Após mais 3 meses sem mortes confirmadas, o país registra uma nova morte pela doença. O caso está relacionado ao aglomerado de agosto em Auckland. O governo realizou algumas mudanças operacionais nas fronteiras com a intenção de fortalecer ainda mais a proteção contra a Covid-19, que incluem a realização de testes obrigatórios, de rotina e contínuo para todos que trabalham nesses locais. Os requisitos de distanciamento físico em transporte público para as regiões de alerta 2 foram revisadas. A partir dessa data, foi definido que pode haver relaxamento do distanciamento físico no transporte público, desde que tenha o uso de máscaras e o rastreamento de movimento por parte das pessoas. Auckland passa para o nível 2 de alerta com algumas restrições, como funerais e reuniões sociais. O restante do país segue em nível 2 de alerta. O resto da Nova Zelândia passa para o alerta 1. Auckland foi para o alerta 2 sem restrições. Ao fim deste mês, Auckland segue com o alerta 2 e o restante do país em nível 1. Ao fim deste mês, a Nova Zelândia apresentou 1.486 casos e 25 mortes, sendo 55% mulher e a faixa etária mais atingida de 20 a 29 anos. Além disso, 45% dos casos teve viagem ao exterior próxima ao seu diagnóstico. Agora vamos demonstrar como se movimentou a curva de casos confirmados no país. Março foi o mês com maior número de casos. Mesmo que tenha sido feito algumas medidas de fronteira, a doença já tinha se instalado e o pico de casos foi responsável pela implementação do lockdown. As medidas sanitárias rígidas terão efeito a partir de 10 dias, como avisado pelo governo, e veremos essa mudança no mês seguinte. No mês de abril, houve uma diminuição abrupta no número de casos confirmados. Essa alteração acentuada deve-se pela implementação do lockdown, da testagem em massa, rastreamento de contactantes, além das outras medidas de segurança impostas. Com esse resultado, o governo decidiu reduzir o alerta para o nível 3 e confirmou-se a previsão do mês anterior, relacionada ao lockdown e à diminuição do número de casos em 10 dias. No mês de maio, foi percebida uma redução exacerbada no gráfico. Esse efeito vem das medidas anteriores, demonstrando que houve uma real quebra na cadeia de transmissão, dando oportunidade para a redução do alerta para o nível 2. O início de mês de junho foi marcado pela notícia que não haviam mais casos ativos no país, o que possibilitou a redução do alerta para o nível 1. Durante os meses de junho e julho não houve transmissão comunitária. Os únicos casos registrados vieram do exterior e foram devidamente controlados e isolados na fronteira, o que manteve o platô observado ao gráfico. O retorno da transmissão comunitária após 102 dias no mês de agosto foi devido a um caso isolado, onde não houve o respeito das medidas de segurança, fazendo um aumento moderado na curva. O país novamente começou a testar em massa a população e aumentou o nível de alerta 3 em Auckland e 2 para o restante do país. No mês de setembro, é possível observar novamente uma redução expressiva no número de casos, sendo reflexo das medidas no mês anterior, confirmando a sua eficácia novamente. Além disso, quando se compara a primeira onda de casos com a segunda, temos uma drástica diminuição, e um dos motivos dessa diferença foi o controle do governo sobre as estruturas de isolamentos, que foram feitas em abril, uma vez que no início da pandemia o cidadão apenas precisava informar seus planos de auto-isolamento ao governo. Quando se fala de mortes, o mês que mais se destacou foi abril, totalizando 18. Isso deve-se ao fato de que uma casa de repouso foi contaminada e somente nesse local houve 10 mortes, e a maioria desses idosos já possuíram comorbidades anteriores. O restante dos óbitos desse mês são consequentes do alto nível de transmissão registrado em março. As outras mortes notificadas no país também foram de pessoas com mais de 60 anos de idade, que participam do grupo de risco, sendo apenas 2 na faixa dos 50 anos. Diante dos fatos apresentados, foi possível evidenciar que ao longo da pandemia, a Nova Zelândia obteve uma das respostas mais eficientes no combate do vírus. Esse resultado foi obtido devido a um conjunto de ações somado às características únicas do país e da população. Dessa forma,
A baixa densidade populacional e a localização geográfica isolada foram muito importantes para o controle da disseminação do vírus. Entretanto, não seriam tão eficientes se não fosse pelas medidas rígidas e precoces adotadas, como a quarentena, fechamento de fronteiras, a testagem em massa, o rastreamento de contatos e a comunicação ampla e eficaz com a população. Portanto, para explicar o sucesso da Nova Zelândia, temos que associar seus aspectos geográficos com as medidas governamentais impostas desde o início da pandemia, que fizeram com que o país eliminasse o vírus do seu território e se tornasse um dos exemplos de gestão pública no combate à Covid-19 no mundo.